fidelidade de Deus, para a glória daquele que tem todo o poder nos céus e na terra. Estamos de volta mais uma vez pela infinita misericórdia do Senhor. Inscreva-se em nosso canal, compartilhe com os seus amigos, faça o seu comentário, dê aquela apertadinha no sininho e não esqueça de deixar o seu like, dedinho para cima. Amém? Continue conosco até o final deste vídeo. Você vai receber algo sobrenatural da parte de Deus. Abra sua Bíblia no livro de Josué, capítulo 21. Nós vamos falar hoje sobre a fidelidade de Deus. A pastora Sara vai ler parte deste capítulo 21 a partir do versículo 1. Então os cabeças dos pais dos levitas se achegaram a Eleazar, o sacerdote, e a Josué, filho de Num, e aos cabeças dos pais das tribos dos filhos de Israel, e falaram em Siló, na terra de Canaã, dizendo: O Senhor ordenou pelo ministério de Moisés que se dessem cidades para habitar e os seus arrabaldes para os nossos animais. Pelo que os filhos de Israel deram aos levitas da sua herança, conforme o dito do Senhor, estas cidades e os seus arrabaldes. E saiu a sorte pelas famílias dos coatitas e aos filhos de Arão, o sacerdote, dentre os levitas, caíram por sorte da tribo de Judá e da tribo de Simeão e da tribo de Benjamim 13 cidades. E aos outros filhos de Coate caíram por sorte das famílias da tribo de Efraim e da tribo de Dan e da meia tribo de Manassés 10 cidades. Muito bem. Meus irmãos, meus amigos, vamos falar sobre a fidelidade de Deus. Amigo, Deus é fiel. Aquilo que Ele fala acontece. Ele cria as circunstâncias para que a palavra dele não caia por terra. Jamais caiu e jamais cairá. Por quê? Porque ele é Deus. Fique certo disso, amigo, que Deus ele independe das circunstâncias. Muito pelo contrário, ele cria circunstâncias para que a palavra dele se cumpra ipsilitri. Quer dizer, literalmente, sem mais e nem menos. Deus prometeu a Moisés que daria para a tribo de Levi, por intermédio de Arão. Arão era filho de Coate. Levi teve 3 filhos, Gerson, Coate e Merari. Então, Arão, Moisés, eles eram coatitas, descendentes da tribo de Coate. Muito importante essa genealogia, para a gente entender melhor. Então, Deus queria uma tribo das 12, ele separou uma tribo para cuidar da espiritualidade do povo, do seu povo. Deus, ele separou a nação de Israel para ele. Esta nação é minha, daí a palavra santa, daí o povo santo. Santo quer dizer separado. Naquele tempo já havia vários povos. Para quem não sabe, Abraão, antes Abrão, ele era mesopotâmico. Ele nasceu na Mesopotâmia, na região da Caldeia, hoje o Iraque, o Irã, toda a região fazia parte da Caldeia, os caldeus. Foi de lá que Abraão veio, de Ur dos caldeus. É incrível a história. O povo de Israel é descendente dos caldeus. É impressionante isso. Antes desta briga que tem hoje entre Irã e Israel, a Pérsia, o Império Pérsia, era amigo de Israel. Tanto é que Ciro, rei da Pérsia, aquele que destronou Nabucodonosor, foi ele quem mandou que fosse reconstruído o templo lá em Israel, em Jerusalém. Isso é história. E nós temos que rever a história
para a gente compreender as coisas. Então, Deus prometeu a Abraão, Deus prometeu a Moisés que daria terras, cidades para a tribo de Levi. As outras terras, as outras tribos receberam terras, mas a tribo de Levi recebeu cidades já prontas para que eles não tivessem por que se preocupar em plantar, fazer roçado, essas coisas, não. A tribo de Levi vivia especificamente para cuidar dos sacrifícios, cuidar do tabernáculo, da parte espiritual do povo. Por isso que eles receberam 48 cidades, 6 cidades de refúgio e mais 42 cidades onde eles pudessem habitar, cuidar das suas famílias e também cuidar da parte espiritual do povo. Amém? Isto é apenas uma introdução e agora vamos para o primeiro tópico, pastora Sara. O descanso merecido. O descanso merecido. Desta sorte, deu o Senhor a Israel toda a terra que jurara dar a seus pais, e a possuíram e habitaram nela. E o Senhor lhes deu repouso em redor, conforme tudo quanto jurara a seus pais, e nenhum de todos os seus inimigos ficou em pé diante deles. Todos os seus inimigos o Senhor deu na sua mão. Pois é, amigos, Deus prometeu isso, descanso para eles. Os inimigos que estavam na terra foram todos eliminados, porque Deus prometeu repouso para o seu povo e principalmente aqui para os levitas, porque eles não podiam estar envolvidos com guerra. Eles tinham que estar livres de qualquer outra atividade para viverem exclusivamente para Deus. É por isso que hoje, quem são os levitas de hoje? Estou aqui contextualizando. Hoje, fulano é levita, a pessoa não sabe nem o que está dizendo, Levita, amigo, é aquela pessoa que lá no Antigo Testamento foi separada para cuidar das coisas de Deus. As outras tribos tinham que trabalhar e 10% do que eles produziam era exatamente para a tribo de Levi, porque os levitas não precisavam se preocupar com a sua manutenção, porque a manutenção vinha das 11 tribos. Estão entendendo, amigo? Então, hoje, os pastores, pessoas que se dedicam 100% para Deus, o correto é que estes pastores não tenham outra atividade. 100% a serviço do reino de Deus. Não precisa se preocupar. É por isso que foi instituído o dízimo lá no Antigo Testamento. Hoje, no Novo Testamento, como nós estamos na dispensação da graça, o Novo Testamento não obriga. Jesus não obrigou ninguém a ser dizimista no Novo Testamento. Não. Mas nós que estamos no Novo Testamento somos ensinados. Lá na segunda carta de Paulo aos Coríntios está escrito que Deus ama o que dá com alegria e que Deus dá semente para aquele que semeia. Então nós temos que entregar para Deus, para a obra de Deus, não apenas 10%. 10% era lá no Antigo Testamento algo legal, instituído pelo próprio Deus, porque naquele tempo a dificuldade era outra, a cultura era outra. Mas agora, amigo, há pessoas que podem dar muito mais do que 10%, e tem outras que não podem. Não pode. Deus não vai obrigar ninguém a fazer aquilo que ele não pode. Tá? No Antigo Testamento, nós temos que demonstrar a Deus a nossa gratidão por tudo que ele tem feito por nós ao longo da nossa existência na Terra. É isso que muita gente não entende. Quanto vale um dia de vida? Quantos ricos aí gostariam, né, de estar vivos
mas não puderam continuar vivos. Por quê? Porque o dinheiro não compra a vida. O dinheiro, você pode até comprar um remédio, mas você não compra a saúde. Você pode até comprar uma cama, mas você não compra o seu sono. Não é assim? Pois é. Então, o dízimo hoje, não sei nem por que eu estou falando desse assunto aqui que não estava previsto, mas eu estou falando porque o Espírito Santo está mandando. Hoje, pastor não precisa trabalhar fora da igreja. Não. Ah, pastor tem que ser pedreiro, carpinteiro. Nada disso. O ofício de pastor, a missão de pastor, é dada por Deus. É um ministério. E ele mesmo. É porque você estava falando sobre levita. Eu estava falando de levita. Obrigado, pastor. E estou aqui contextualizando. Pastor é um ministério, é um chamado. Efésios, capítulo 4, versículo 11. E ele mesmo deu, olha aí, chamado. Uns para apóstolos, outros para profetas, outros para evangelistas, outros para pastores / doutores. Para quê? Para o aperfeiçoamento dos santos, quer dizer, daqueles que Deus tem chamado das trevas para a sua maravilhosa luz. Então, o pastor não tem de que se preocupar. Trabalha para Deus e Deus vai cuidar de vocês através de quem? Através da comunidade cristã que está ao redor de cada pastor. Eu, pelo menos, eu fui pastor de igreja durante 13 anos. Durante os 13 anos em que eu assumi igreja, Deus cuidou de mim. E não foi preciso eu sair trabalhando por aí, porque quando Deus manda, ele se responsabiliza. Deus colocou o povo no deserto durante 40 anos, não faltou nada para eles. Quando faltou água lá no deserto, Deus fez foi água brotar da rocha. Então, meu amigo pastor, você que está assistindo este vídeo, fique certo disso. Não se preocupe, Deus vai cuidar de você. Amém? Vamos agora para o próximo tópico. Nenhuma promessa falhou. Nenhuma promessa falhou. Texto bíblico. Palavra alguma falhou de todas as boas palavras que o Senhor falara à casa de Israel. Tudo se cumpriu. Pois é, amigo. Esta é a nossa tranquilidade. Você é um levita hoje, você é um pastor, então fique tranquilo. Se você realmente é chamado de Deus, o Deus que fez se cumpriu tudo que prometeu para Moisés, tudo que prometeu para Josué, lá naquele tempo, este Deus não mudou, ele vai cuidar de você hoje. Está cuidando de você hoje. Não se preocupe, porque Deus continua fiel. A sua fidelidade dura para sempre. Amém? Quero orar por você agora. Falta o terceiro. Falta o terceiro tópico? Então vamos lá. A provisão para os servos. A provisão. Veja bem, não é previsão, não. Previsão é uma coisa e provisão é outra coisa. Então, provisão para os servos. Então os cabeças dos pais dos levitas se achegaram a Eleazar, o sacerdote, e a Josué, filho de Num, e aos cabeças dos pais das tribos dos filhos de Israel, e falaram-lhe em Siló, na terra de Canaã, dizendo: o Senhor ordenou, pelo ministério de Moisés, que se dessem cidades para habitar e os seus arrabaldes para os nossos animais, pelo que os filhos de Israel deram aos levitas da sua herança, conforme o dito do Senhor, estas cidades e os seus arrabaldes. Pois é, isto aqui chama-se de provisão. Provisão significa o quê? Provisão antecipada. Deus falou e quando ele fala, acontece. Então os filhos de Israel cumpriram aquilo que lhes foi ordenado através de Moisés e posteriormente através de Josué. Então, no Antigo Testamento, Deus cuidou literalmente da tribo de Levi. E hoje, como nós somos agora, fazemos parte do Novo Testamento, não somos descendentes biológicos de Abraão, somos descendentes espirituais, então o compromisso de Deus é com aquele que é fiel. Viu, amigo? Creia nesta verdade. Deus tem um compromisso com aquele que obedece a ele. Se você vive uma vida em obediência a Deus, a provisão de Deus é certa para você e para a sua família.
Quando aquele carcereiro lá em Filipos ia se suicidar, Paulo disse, não faça isso, estamos todos nós aqui. E o carcereiro disse, e agora? O que farei para ser salvo? E Paulo respondeu, crê no Senhor Jesus, será salvo tu e a tua casa. Provisão espiritual, salvação e provisão de Deus para cuidar. Deus cuida dos seus. É isto que acontece conosco até os dias de hoje e vai continuar acontecendo enquanto estivermos por aqui, pela graça e pela infinita misericórdia de Deus. Amém, amigo? Vamos orar agora. Quero orar por você, que se você é um levita, se você é um escolhido de Deus para ser um pastor, se você é um escolhido de Deus para servi-lo em outras atividades dentro da comunidade cristã, então entregue a sua vida para Jesus. Diga, Jesus, eu estou aqui. O Senhor já me chamou, já te aceitei como meu Senhor, como meu Salvador, e agora eu quero te servir. Então sirva a Deus com os talentos que Ele lhe deu. Eu não sei se Ele deu para você 5, 2 ou 1 talento. O certo é que Ele lhe deu pelo menos 1 talento. Não enterre os talentos que Deus lhe deu, mas coloque tudo à disposição do Mestre e Ele vai lhe dar sabedoria para você multiplicar os seus talentos. Podemos orar? Pai, em nome de Jesus, eu te apresento todas as pessoas que ouviram a tua palavra. Aquelas pessoas, meu Deus, que querem trabalhar para ti, que querem te servir, que querem fazer parte do teu reino, do teu povo, do povo que vai morar no céu. Pai, te peço por estas pessoas. Faz descer sobre cada uma delas, para aquelas que já te aceitaram como Senhor e Salvador, papai, dá sabedoria, força, coragem, para que elas continuem neste mesmo propósito até o dia da tua vinda. Mas aquelas que ainda não te servem, papai, que querem te servir, eu te peço que o Senhor perdoe os seus pecados, que o Senhor registre o nome de todas estas pessoas no livro da vida, que todas permaneçam firmes até o dia da tua vinda, assim seja. Amém, amém e amém. Meus amigos, meus irmãos em Cristo Jesus, final de mais um vídeo, obrigado pelo carinho, obrigado pela audiência de todos vocês. No próximo vídeo, se Deus quiser, estaremos juntos. Compartilhe este vídeo com os seus amigos, vai ser uma bênção. Ao Rei eterno, imortal e invisível, a Ele seja a honra, a glória e o louvor pelos séculos dos séculos. Amém, amém e amém. Glória a Deus!